Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é aeróbico antes ou depois da musculação. E por quê? Esse assunto é muito questionado, principalmente no processo de emagrecimento. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa o sininho aí, ativa o sininho, se inscreve para você não perder mais conteúdo como esse que com certeza vai te ajudar. O primeiro ponto, quando a gente fala sobre treinos, sobre exercícios, a gente tem que pensar no substrato energético que a gente vai usar. Então vamos lá, são duas ações, dois exercícios diferentes. Um a gente vai estar fazendo um aeróbico de alta ou baixa intensidade e no outro a gente vai estar fazendo musculação, treinamento de força resistido. Então, qual vai ser o substrato energético utilizado? Lembrando que nos dois casos vamos utilizar tanto carboidrato como gordura. Porém, a predominância na musculação é de carboidratos. A gente utiliza o glicogênio do músculo como fonte de energia. Isso que vai dar mais força e mais aquela repetição final para a gente acabar o exercício. Um pouco diferente do aeróbio, que a gente utiliza, dependendo da intensidade, mais gordura, tá? Então a gente vai utilizar aí substratos lipídicos para gerar energia. Normalmente, quanto mais lento for o aeróbico, mais gordura a gente vai usar. Mas se for um tiro de 100 metros, por exemplo, aí a gente vai estar utilizando um pouco mais de carboidrato, mais de glicogênio. Entendido isso, galera, agora vamos usar um exemplo. Por exemplo, treino de perna. Perna vai ser o principal músculo utilizado no aeróbico. E se a gente for treinar perna no mesmo dia, ou depois ou antes, o que vai acontecer? O nosso músculo consegue reservar uma quantidade específica de glicogênio. Então se a gente correr antes, a gente vai estar gastando esse glicogênio. E no treino de perna a gente não vai ter tanto glicogênio no músculo da perna para poder realizar o exercício. Então aí temos um motivo a favor do porquê não seria interessante fazer um aeróbio antes da musculação. Além disso também, com o aeróbio antes da musculação, a gente aumenta nosso débito cardíaco. Então o coração fica batendo muito acelerado, a gente fica cansado e ofegante para depois ir para o treino de musculação, isso não é interessante. Agora, ponto 2 que a gente tem que se atentar é com o nosso tempo e a nossa rotina, tá? Então, por exemplo, se a gente for treinar 2 vezes no dia, aí seria interessante separar aeróbio e musculação. Ou musculação e aeróbio. Se a gente só tiver aquele tempo exato para treinar e a gente tem que fazer os dois nesse tempo, também vai depender. E outra coisa, depende do horário que você está disposto para fazer academia. Tem muitas pessoas que, por exemplo, só podem fazer às 5 da manhã academia porque tem que ir para o trabalho, depois estudar e ver a família e não dá tempo. Então essas pessoas treinam bem cedinho em jejum, que para alguns é interessante, para alguns se dão bem e para outros não. Tem outras pessoas que passam mal, ficam com tontura, então isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Adeque-se principalmente à sua rotina. Vale ressaltar também que fisiologicamente é mais interessante você fazer o aeróbio em jejum do que a musculação. Por quê? No aeróbico a gente já libera um hormônio chamado GH. É muito interessante para o processo de emagrecimento, crescimento de tecido. Além disso, no jejum também liberamos esse hormônio GH. Então somamos a liberação do jejum com a liberação do aeróbio e isso causa um potencializador de queima de gordura. Porém, na musculação não é tão interessante a gente fazer assim de manhã, devido aos estoques de glicose sanguínea estarem um pouco baixas. Por quê? Porque a gente passou a noite inteira utilizando as reservas do fígado de glicogênio e assim o nosso corpo tem muito glucagon. Então a gente tem pouca glicose no sangue para usar como energia. Então não é tão interessante assim quando a gente fala sobre desempenho em fazer musculação em jejum. Mas se for fazer, se não tiver jeito, se você gostar assim, eu quero assim, pronto, faça o seguinte. Antes de dormir, a sua última refeição, coma carboidrato com lenta digestão. Que você fique à noite aí digerindo o carboidrato aos poucos, para que você possa usar ele no sangue para manter seus níveis normais. E para finalizar aqui, depende muito do seu objetivo.
esse vai ser o ponto crucial. Se você é um fisiculturista que quer ganhar músculo, quer fazer a manutenção da massa muscular, ou se você é um corredor, um atleta de endurance que busca performance. Então vai ter esses dois pilares na mão. Se você é aquele cara da academia que quer ficar no shape, então você vai ter que optar por fazer a musculação primeiro, depois o aeróbio. Se você for um atleta de corrida, faça a corrida primeiro, porque esse afinal é seu foco. Agora, veredito final. Antes ou depois? Se você tiver tempo para fazer ir 2 vezes na academia e fazer aeróbio, musculação, musculação aeróbio, tá ok fazer um de manhã e o outro à noite ou vice-versa. Tudo bem. Porém, se você tem 1h30 para fazer tudo, opte por fazer primeiro a musculação e depois faz o aeróbio, o cardio, tudo bem? Isso é para melhorar o desempenho de vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhe para ajudar o próximo, beleza? Valeu galera, abraço!